Graça e paz a todos aqueles que nos assistem. Hoje falaremos de um tema muito importante. É talvez o tema dos temas, o tema mais importante para a nossa vida, porque nós vamos falar sobre Jesus Cristo e este encarnado. Este é o tema mais importante para o ser humano, porque desde que o homem pecou, foi causado então uma separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que essa separação ela é causada pelo pecado. O pecado causa essa separação e Deus ele teve que ficar longe do homem, se afastar do homem, para que não consumisse o homem com a sua glória. Então Deus ele se afastou do homem, mas Jesus ele tem o intuito de fazer com que nós nos reconciliemos com Deus. O intuito de Cristo é fazer com que o homem ele se aproxime de Deus novamente. E a Bíblia nos diz que Deus usa um método para que nós possamos nos aproximar de Deus novamente. Na verdade, não é nem o homem que se aproxima de Deus, mas é Deus que se aproxima do homem. E quando nós olhamos em Êxodo 25, verso 8, a Bíblia diz: "E me farão um santuário para que eu habite no meio deles." Para estar na presença de Deus, então, após o pecado, foi necessário, então, Deus fazer uso do santuário. É através do santuário que Deus está novamente em contato com o homem. É unicamente através do santuário. Se não houvesse pecado, não havia necessidade do santuário. Mas através do santuário, Deus então usa este método para que ele esteja novamente junto com o homem. E por isso Deus pediu para o povo de Israel que fizesse um santuário. E Deus hoje, ele ainda tem o seu santuário para que ele possa estar com o homem. Mas nós encontramos na Bíblia vários santuários, mas nós vamos falar hoje especificamente de um. Em Isaías, no capítulo 8, verso 13, verso 14, diz: "Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo." Olha só, aqui está falando do Senhor, o Senhor. E como diz Paulo, há um único Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Portanto, este texto de Isaías, ele está falando sobre Jesus Cristo. E neste texto diz que Jesus Cristo, a pedra de tropeço para alguns, conforme também diz Pedro, né? Mas ele nos servirá de santuário. Isso por quê? Porque é através de Cristo Jesus que Deus ele pode estar novamente em contato com o homem. Foi através de Cristo Jesus que Deus esteve atuando na terra há 2000 anos atrás, porque Cristo ele nos serviu como um santuário. Através de Cristo nós nos reconectamos com o céu. Agora olha que interessante. Em Salmos 77, verso 13, diz: "O teu caminho, ó Deus, está no santuário." Ou seja, o caminho para nós encontrarmos Deus novamente está no santuário. E quem é o santuário? Cristo é o santuário. Em outras palavras, para nós estarmos novamente em ligação com o céu, em ligação com Deus, nós precisamos encontrar este caminho que está no santuário. E todos nós conhecemos que Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ao dizer isso, Jesus está falando, fazendo referência do santuário. Porque para chegar ao Pai, para chegar a Deus, nós precisamos passar pelo caminho que está no santuário. E Cristo é o caminho. Então, ao mesmo tempo que Cristo é o santuário, ele também é o caminho. É unicamente através de Cristo que nós podemos estar novamente com Deus. Então nós já entendemos que para fazer parte do reino de Cristo, do reino de Deus, nós precisamos passar pelo santuário. Aquele que não passar pelo santuário, ele não pode estar novamente em contato com Deus. Agora, para entrar no santuário, nós precisamos passar pela porta.
Quando nós olhamos o santuário terrestre, ali ele havia compartimentos. O santuário terrestre era separado por um véu. Este véu é como se fosse a porta do santuário. Para entrar no santuário, então, para que nós consigamos então estar com Deus, nós precisamos passar pela porta. E o que diz Jesus? Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então nós precisamos passar pela porta primeiro. Este é o princípio das coisas. E o que seria então essa porta? Bom, o apóstolo Paulo diz em Hebreus 10, no verso 19 e no verso 20, qual é esta porta? Ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. Aqui está a porta. A porta do santuário terrestre era um véu. Mas aqui Paulo está falando que pelo sangue de Cristo nós vamos entrar, nós vamos adentrar, nós vamos chegar lá no Santíssimo, na presença de Deus e estar com Deus pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica. Mas nós vamos passar pelo novo, vivo caminho que Cristo nos consagrou através do véu, através da porta. O véu é a porta. E o que é o véu? A carne de Cristo Jesus. Então, através da carne de Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo, através desta carne, um novo caminho foi traçado para o homem. Um caminho de perfeição, um caminho santo foi traçado para o homem, através da carne de Cristo. Com tudo isso que nós dissemos, nós entendemos que é através da carne de Cristo que nós podemos estar novamente na presença de Deus. Unicamente através da encarnação do Filho amado de Deus é que o homem pode estar novamente na presença de Deus. Pois através de sua carne, Cristo ele traçou o caminho que nos leva para o céu. Através da sua carne, Cristo ele traçou uma escada que liga o céu à terra, assim como aquele sonho de Jacó. E nós precisamos então entrar neste caminho que Cristo trilhou. Isso, em sentido prático, é viver uma vida conforme a que Cristo viveu. Cristo tornou isso possível ao vir em carne. Cristo tornou isso possível através da sua carne. É por isso que a sua carne é a porta de entrada para o céu. É por isso que a sua carne, ela é o véu que nos abre para entrarmos no santuário, para podermos estar em contato com Deus. Agora, por que a carne de Cristo é a porta? Vamos entender toda a situação. E para isso nós vamos usar Paulo. E nós vamos entrar aqui num tema que, embora tenha sido muito polêmico, é um tema de extrema importância para nós. Pois estamos falando da porta de entrada para o céu, que Cristo tornou possível. Para entendermos então tudo isso que estamos falando, a importância da carne de Cristo, a importância da encarnação de Jesus Cristo, nós vamos ler Paulo, Romanos 8, verso 3 e verso 4, que diz assim: porquanto o que a lei não podia fazer, porquanto estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado, condenou na carne o pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lendo apenas este texto, sem entender o seu contexto, sem entender o que Paulo está falando, muitos acabam caindo em enganos. Mas nós vamos entender o que está falando. Este é um texto-chave para entendermos o significado e a importância da encarnação do Filho de Deus, da encarnação de Jesus Cristo, do Deus se fazer homem,
do Deus se fazer carne. Como diz João, a palavra, o verbo, se fazendo carne. Porque através disso, como o próprio João fala, que nós vemos a glória de Deus, nós vemos a manifestação do amor de Deus. Bem, mas vamos entender então o texto de Paulo em Romanos 8, verso 3 e verso 4. Paulo ele começa dizendo que, porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne. Nós já encontramos aqui um problema. A lei, ela não pode fazer algo devido à nossa carne. Nós precisamos entender que Deus, ao criar o homem era perfeito, o homem era puro e a sua vida era naturalmente em harmonia com Deus. Mas isso é quebrado quando o homem peca. A nossa carne, ela se corrompe. E então, acontece conosco o que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. Eles lutam mutuamente para que nós não consigamos fazer o que nós queremos. Ou seja, após o pecado, a nossa carne, ela se corrompeu. A nossa carne, ela se tornou degradada. Ela se tornou, nas palavras do apóstolo Paulo, melhor dizendo, a nossa carne, ela se enfraqueceu. Então, antes o que nós fazíamos naturalmente bem, agora nós fazemos naturalmente mal. O apóstolo Paulo, ele deixa isso que nós estamos falando, comentando o capítulo 8 de Romanos, ele deixa muito claro no capítulo 7, como nós vamos ver. Mas o que nós entendemos então, no início deste verso, é que a lei, ela não podia fazer algo porque a carne do homem, ela se enfraqueceu. E nós perguntamos o que a lei não podia fazer. O próprio apóstolo, ele responde: a lei, ela não podia dar vida. A lei, ela não pode nos dar justiça. A lei não pode nos inocentar. E a lei não pode nos tornar perfeitos. Ou seja, por causa da nossa carne, a lei, ela não pode chegar diante de nós e falar: este homem é justo. Ela não pode chegar diante de nós e falar: este homem está apto para viver no reino celeste. Por quê? Porque no reino celeste, o trono de Deus, ele é um trono de justiça e misericórdia, como diz Salmos. Mas para viver lá, então, nós precisamos ter uma vida justa, uma vida sem pecado. E a lei chega para nós e diz: olha, este homem é um pecador, então ele não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Por que a lei, ela não pode nos dar vida? Por que a lei não pode nos dar justiça? Qual é o intuito da lei? O papel da lei é revelar os nossos pecados. A lei, ela mostra a nossa malignidade. Então, com isso nós entendemos o verso 3 de Romanos 8, quando Paulo diz: porquanto o que a lei não podia fazer, visto que nós estamos enfraquecidos pela carne. Paulo está dizendo que nós não conseguimos levar uma vida de obediência a Deus por causa da nossa carne. A nossa carne, ela nos puxa para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Paulo está falando aqui daqueles que conhecem a lei, daqueles que sabem o que devem fazer, daqueles que consentem que a lei é boa, ou seja, sabe qual é a vontade de Deus, mas não consegue fazer essa vontade. Por quê? Eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Estando na carne, nós naturalmente servimos ao pecado. Então, dessa forma, a lei, ela não pode nos dar vida. A lei não pode nos autorizar a ir para o céu. Por quê? Por causa da nossa carne.
por causa que nós não conseguimos obedecer a Deus. Essa é a condição de todos os homens. Todos os homens pecaram. Todos os homens são miseráveis diante de Deus. Eu sou um miserável diante de Deus. E todos nós somos. E a nossa luta é por causa desta carne herdada desde Adão, que foi enfraquecida pelo pecado, que foi enfraquecida pelo poder das trevas, fazendo com que se torne, a cada passo que a humanidade ela dá, se torne mais difícil obedecer a Deus. Essa é a realidade do homem. Então, é impossível nós obedecermos naturalmente. E o que Deus faz? Nós voltamos então a Romanos 8, verso 3. Sendo impossível o homem obedecer a Deus, sendo impossível o homem ir para o céu e estar em paz com Deus, o que Deus faz? Enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado. O que Deus está falando? Nós não conseguimos obedecer devido à nossa carne. Mas o que Deus faz? Ele envia o seu filho amado, em semelhança dessa carne pecaminosa. Algumas versões, elas vão dizer como oferta pelo pecado. Ou seja, Cristo, ele vem como substituto do homem. Nós não conseguíamos obedecer a Deus, mas Deus envia o seu filho como um substituto do homem, para que a culpa que devia cair sobre nós caísse sobre Cristo. E Cristo levou os pecados de nós todos, como diz Isaías. Mas a chave deste texto é entender como Cristo foi enviado. E é por isso que estamos fazendo este vídeo, porque esta é a porta de entrada para o santuário, esta é a porta de entrada para o céu, é a carne de Jesus Cristo. Paulo ele chama isto de o mistério da piedade, Cristo manifesto na carne pecaminosa. Ellen White, ao falar sobre isto, ela fala que este é o mistério dos mistérios. Este é o maior mistério que Deus compartilhou com o homem. Este é o tema dos temas. Esta é a corrente de ouro que nos liga ao céu. É a carne de Jesus Cristo. E nós vamos entender então o que é essa carne de Jesus Cristo. Como foi que Cristo veio à Terra? Nós vamos ver o que o apóstolo estava querendo dizer ao dizer que Cristo foi enviado em semelhança da carne pecaminosa. Para entendermos esse texto, nós precisamos entender duas coisas: o que é semelhança e o que é carne pecaminosa. Há muita divergência neste ponto, é um tema até polêmico, é um tema que separou a Igreja Adventista, mas é um tema extremamente importante. E quando nós vamos aos fundamentos do Adventismo e quando nós estudamos a Bíblia como ela está aqui, então nós vamos chegar a uma verdade muito clara e simples e maravilhosa, ao mesmo tempo profunda. Qual é essa verdade? Vamos entender. Então, para entender a carne de Cristo, nós precisamos entender primeiramente o que é semelhança e o que é carne pecaminosa. Primeiro nós vamos entender o que é essa carne pecaminosa que Paulo está falando. Geralmente, para nós entendermos uma palavra bíblica, para nós entendermos o significado dessa palavra, nós precisamos pegar todos os versos que falam sobre aquele assunto e que falam sobre aquela palavra, que usa aquela palavra. Isso foi uma das regras que nós herdamos de Miller. Miller trouxe isso para o seio adventista. Então nós precisaríamos pegar todos os textos bíblicos que vai falar sobre carne pecaminosa, que usa este termo. No entanto, nós vemos que este é o único texto que Paulo escreve carne pecaminosa. Este é o único texto na Bíblia que nós vamos encontrar este termo, carne pecaminosa. É óbvio que nós sabemos que há muitos outros textos que se referem a essa carne, só que de forma indireta.
o único texto que descreve carne pecaminosa é Romanos 8, verso 3. Então, para nós entendermos este texto, nós precisamos entender o contexto do qual Paulo está falando. Qual é o contexto que Paulo está falando? No contexto, Paulo vai mostrar o que é uma carne pecaminosa. O que é uma carne pecaminosa? É a carne que nós acabamos de falar de Romanos 7. Em Romanos 7, Paulo estava descrevendo ali um homem que, devido à sua carne, ele conhece a lei de Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus, mas devido à sua carne, ele é um escravo do pecado, porque a sua carne o tenta, porque a sua carne faz com que ele esteja fadado, escravo, servo do pecado. É isso que ele vai dizer em Romanos 7. Vamos ler mais uma vez estes versos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei nos meus membros que guerreia contra a lei do meu entendimento e me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Paulo está descrevendo um homem que sabe o que é certo, que quer fazer o que é certo, mas devido à sua carne pecaminosa, ele está fadado à escravidão do pecado. Ou seja, é alguém que sabe que não deve se irritar, mas por causa da sua carne, a sua carne é como que faz com que ele sempre se irrite. Esta é a carne pecaminosa. Esse é o contexto do qual Paulo está falando. E aí, quando ele vai em Romanos 8, no contexto seguinte a este homem que está fadado ao fracasso, Paulo vai dizer que Cristo foi enviado em semelhança da carne pecaminosa. Ou seja, ele foi enviado na semelhança deste homem que, devido à sua carne, está fadado ao fracasso. Então, agora nós vamos ver esta outra palavra, semelhança. O que ela quer dizer? Bem, semelhança é semelhança. Mas, para nós entendermos bem este termo, porque alguns têm usado este termo para dizer que Cristo ele veio com algo totalmente diferente de uma carne pecaminosa. Foi surgido até definições quanto a estes termos, e muitos vão dizer que Cristo veio com algo totalmente diferente à carne pecaminosa, o que não é o que o texto está dizendo. O que é semelhança de carne pecaminosa? O que é semelhança? Segundo o léxico grego de Dyer, semelhança frequentemente é equivalente a quase igualdade ou identidade. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo foi enviado por Deus à quase igualdade do homem de Romanos 7. Cristo foi enviado à quase igualdade da carne pecaminosa, ou seja, Cristo ele era quase igual àquela carne. Agora veja bem, Cristo foi enviado na semelhança da carne e não na semelhança do homem, porque o homem estava fadado ao fracasso. Agora, Cristo, ele teve algumas diferenças do homem? Sim, ele teve algumas diferenças. Nós encontramos duas diferenças de Cristo e o homem. A primeira foi seu nascimento. Nós nascemos do Espírito quando nós nos batizamos e entregamos a vida a Cristo. Cristo, não. Cristo, ele nasceu do Espírito desde o seu nascimento. Ou seja, ele sempre foi um homem cheio do Espírito. Mas isso está disponível para todo aquele que crê e busca a Deus, que busca o Espírito. Até Cristo disse, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus se não vai nos dar o seu Santo Espírito. É claro que Deus vai dar o Espírito Santo. E era isso que estava em Cristo. É inclusive isso que nós vemos no verso 2
de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ou seja, o que estava em Cristo? Embora Cristo estivesse na carne, ele, na mente, estava com o Espírito Santo. Isso foi vital para a segunda diferença entre nós e Cristo. Cristo, de forma alguma, nunca pecou. Ele nunca cedeu àquela carne que ele tinha, que é semelhante à nossa. Ele nunca cedeu. Mas isso não quer dizer que ele não foi tentado pela sua própria carne. E é inclusive por isso que o verso 3 de Romanos 8 termina, que através disso ele condenou o pecado na carne. Por quê? Ao viver uma vida santa, sem ceder à carne, ele pôde condenar o pecado na carne. Se ele não tivesse vivido uma vida santa numa carne que inclina para o mal, que chama para fazer o que é errado e contrário à vontade de Deus, então Cristo, ele não teria condenado o pecado na carne. Então nós, homens, teríamos desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado, de desobediência, por causa da nossa carne. Nós poderíamos dizer, muitos dizem isso, mas muitos dizem contrário à palavra. Bom, nós não conseguimos obedecer. E é claro que sem Deus ninguém consegue obedecer. Mas com Deus é possível obedecer. E se o Espírito de vida que esteve em Cristo Jesus, ele estiver em nós, como diz o verso 2, então ele vai nos livrar da lei do pecado e da morte. Em Romanos 8, Paulo está dando a solução, e a solução se encontra em Cristo ter sido enviado em semelhança de carne pecaminosa. Cristo ter sido enviado semelhante a nós. Isso é a solução para o homem. Lembrando que Cristo tinha uma diferença, sim, em dois aspectos, no seu nascimento e na sua vida sem pecado. Todos pecaram, e nisso todos são diferentes de Cristo. Mas no que corresponde à inclinação da carne contra a lei de Deus, Cristo passou por isso. E é por isso que ele condenou o pecado na carne. E tudo isso para quê? Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Através disso que Cristo fez, então, a justiça da lei, ela passa a se cumprir em nós. O homem de Romanos 7 é um homem que estava lutando contra a sua carne. Mas aqui em Romanos 8 nós encontramos um homem que ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque ele encontrou a solução. E a solução é Cristo enviado em semelhança de carne pecaminosa. Em outras palavras, irmãos, Cristo, ele sabe a nossa luta, porque ele mesmo sofreu a luta entre fazer a vontade de Deus e ceder à carne. Cristo passou por isso ao vir com uma natureza caída. Essa era a natureza de Cristo. E é por isso que esse é o mistério dos mistérios. Deus, numa natureza caída, numa carne como a nossa. Paulo disse a mesma verdade em Romanos 1, verso 3. Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da descendência de Davi, segundo a carne. Então, segundo a carne, Cristo ele foi feito da descendência de Davi. Assim como nós herdamos lutas que nossos pais tinham, assim também Cristo, ao nascer de mulher, ele teve lutas herdadas. Por quê? Porque ele veio da descendência de Davi segundo a carne. Cristo não teve uma vida isenta da possibilidade de cair. Ele podia cair, assim como eu e você pode. Ele não caiu porque o Espírito Santo estava com ele. Porque o Espírito Santo atuava nele. Mas o que ele vai dizer em João? Ele diz, eu nada faço por mim mesmo. Por quê? Porque ele estava aqui como homem. Essa mesma verdade é dita pelo próprio Paulo também em Hebreus 4, verso 15. Porque nós
Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ao ver Cristo em carne, da descendência de Davi, ele foi tentado como nós somos. Ele foi tentado. E isso foi até além. Ele foi tentado muito mais do que nós. Nós, às vezes, somos tentados a ceder em comer demais ou em comer alguma coisa que não devemos. Cristo, ele passou 40 dias sem comer e foi tentado a comer depois de 40 dias sem comer. Nenhum homem passou por isso. Moisés passou por isso, mas em circunstâncias totalmente diferentes. Cristo, ele sentiu o peso da fome, foi muito mais tentado que nós somos. E é por isso que ele pode ser um sumo sacerdote fiel, que entende o que nós passamos. É por isso que quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos sentindo a tentação de nos irar, de ceder ao apetite, de ser orgulhoso, Cristo, ele pode se compadecer e ele pode nos ajudar, porque ele próprio foi tentado a ceder à carne. Agora nós percebemos por que este tema é tão importante e por que a porta para o céu. Porque através deste tema que nós entendemos a ajuda que Cristo pode nos oferecer de forma prática hoje. Quando nós entendemos que ele se compadece de nós, quando nós entendemos que ele nos dá força para vencermos como ele venceu, então, isso nos ajuda a vencer como ele venceu. Esta é a porta do santuário. Esta é a porta para entrar no céu. A carne de Jesus Cristo. Este é o mistério dos mistérios. Cristo feito em semelhança de carne do pecado. Ou seja, Cristo, sendo Deus, sendo o santo, o perfeito, o imaculado de Deus, sendo tentado a ceder à carne. Agora, quais são as consequências práticas dessa maravilhosa verdade? Pedro diz, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, através dessa maravilhosa verdade, nós recebemos esperança. Nós andamos como um homem de Romanos 7, sabendo qual é a vontade de Deus, mas sempre caindo. Mas ao olhar para Cristo, nós vemos a esperança, a grande esperança do homem. Pois ao olhar para Cristo, nós vemos que é possível vencer o pecado, porque Cristo foi tentado como nós e ainda venceu. E é por isso que Pedro nos chama para que sigamos as suas pisadas, para que sigamos as suas pegadas, porque ele nos deixou um exemplo. A maravilhosa verdade da carne caída de Cristo é que nós podemos então alcançar uma vida de vitória como a de Cristo. Essa é a esperança que essa verdade ela nos dá. Através do poder que ele nos concede, nós podemos viver uma vida como a que ele viveu. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Porque assim também João diz que aquele que diz que pertence a Cristo deve ele mesmo andar como ele andou. Ou seja, nós que pertencemos a Cristo, seguindo o seu exemplo, nós devemos viver uma vida de vitória. Essa é a maravilhosa verdade deste texto. Deus, ele nos concede a sua vitória. Por que muitos têm medo de falar deste assunto abertamente e claramente? Por causa de uma ideia equivocada sobre o pecado. Alguns pensam que por alguém já nascer com inclinação ou tendência para o mal, já pecou. Bem, pense nesta árvore. Ela tem inclinação para cair. Ela está quase caindo, mas ela já caiu? Não, ela não caiu. Então, dessa forma, ter inclinação para o pecado
não é pecado. Cristo, ele teve inclinação para pecar, mas ele nunca cedeu a essa tentação. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Então, o medo de alguns afirmarem a verdade expressa pela Bíblia é porque tem medo de dizer que Jesus pecou. Dizer que Cristo estava inclinado não diz que Cristo pecou. E isso parte, volto a dizer, de uma ideia equivocada do que é pecado. Muitos têm seguido uma linha teológica que diz que depois que Adão pecou, ele nos deixou uma carne pecaminosa. E o fato de herdar essa carne pecaminosa, nós já somos pecadores. Ou seja, é como se nós já nascêssemos pecadores, no sentido de que nós pecamos por nascer. Nós temos a carne pecaminosa desde que nós nascemos, então nós já somos pecadores. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Olha o que Paulo diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Nós não somos condenados por nascer. Nós não somos condenados por herdar a carne pecaminosa de Adão. Nós somos condenados porque todos pecaram. É por isso que a morte passou a todos. O verso de Romanos, ele diz que a morte passou a todos não porque todos os homens nasceram de Adão. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque todos, toda a humanidade, todos, sem exceção, com exceção de Cristo, claro, todos cederam a sua carne. É por isso que nós somos condenados. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Pecar. Pecar é uma ação, principalmente quando nós vemos no contexto que Ezequiel está falando, Ezequiel 18:20. A alma que peca, essa é que morre. Ou seja, aquele que cede à carne, este que leva a condenação. Ninguém é condenado por nascer com inclinação para o pecado. E isso é uma falsa verdade. Vamos rastrear de onde isto vem. De onde será que essa falsa teologia vem? Ela é chamada de pecado original. Essa é a doutrina que ensina que nós já nascemos condenados por causa da carne pecaminosa que nós herdamos de Adão. Ou seja, nós somos culpados pelo pecado de Adão. Adão pecou. E todos que nasceram dele, por causa do pecado dele, também são culpados. É como se nós carregássemos a culpa de Adão. Mas será que é isso que a Bíblia afirma? Ezequiel 18:20. Todo este capítulo vai combater veementemente essa ideia. Mas olha que clareza do verso bíblico. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu não sou responsável pelo pecado do meu pai, pelo pecado do meu avô, e nem pelo pecado de Adão. Eu sou responsável pelos meus pecados. Eu não nasci condenado porque Adão pecou. Eu sou responsável pelos meus pecados. Ou seja, a carne que eu carrego, ela não é pecado. A carne tendenciosa para o pecado não é um pecado. O pecado é eu ceder a essa carne. Mas muitos têm afirmado que Cristo não poderia ter vindo com essa carne que nós temos, porque ele teria pecado. Mas isso é uma incoerência bíblica. Mais uma vez, vamos investigar de onde isso vem. De onde vem a doutrina do pecado original? Com uma rápida pesquisa, todos podem encontrar. Isso vem de Agostinho de Hipona. Quem foi Agostinho de Hipona? Foi um filósofo do V século, um grande filósofo da Igreja Católica. E ele desenvolveu grande parte ali dos fundamentos da doutrina católica. Inclusive, o pecado original é uma delas. Agostinho de Hipona, ele foi o responsável por misturar a filosofia grega
com a teologia cristã. Ele misturou essas duas coisas. E o resultado disso foi coisas como o pecado original, dizendo que todos nós nascemos culpados. Todos aqueles que pregam contrário a isso estão seguindo Babilônia. Todos aqueles que pregam o pecado original, que pregam que Cristo não poderia ter vindo como uma carne como a nossa, estão pregando uma doutrina católica babilônica. E nós convidamos aos irmãos, não ouçam estes pregadores. Este é um tema extremamente importante para a Igreja Adventista. Este é um tema pouco entendido. E alguns hoje em dia, eles têm ido na direção de que nós não devemos enfatizar esta verdade. Mas o que nós vemos? Será que é assim mesmo? Será que nós devemos deixar essa verdade maravilhosa, que é tão controversa, de lado? Bem, vamos pensar um pouco. Aqui no Brasil, relativamente poucos adventistas conhecem a história adventista e principalmente o que aconteceu em 1888. Deus levantou 2 homens na nossa igreja com a mensagem verdadeira que é para nós pregarmos nestes dias. A Igreja Adventista, ela nasceu com o intuito de pregar a terceira mensagem angélica. E estes 2 homens, eles trouxeram uma parte essencial e importante da terceira mensagem angélica. Olha o que Ellen White fala sobre isto. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Ellen White está falando aqui que aquela mensagem que foi pregada por Wagner e Jones é a mensagem que nós devemos proclamar ao mundo. É a mensagem, é a terceira mensagem angélica. Se nós fomos chamados como um povo adventista, a pregar a terceira mensagem angélica, nós precisamos pregar o que estes homens pregaram, porque esta é a terceira mensagem angélica. E é isso que nós devemos pregar ao mundo. Aquela não é uma boa mensagem para a época. Aquela não é uma boa mensagem que Ellen White endossou algum ponto ou outro. Não, ela diz, esta é a terceira mensagem angélica, ou seja, é isso que nós devemos pregar. A mensagem de Wagner e Jones. Inclusive ela diz que essa mensagem, o Espírito Santo acompanha ela. O Espírito Santo vai ser derramado sobre todos aqueles que aceitam as verdades dessa mensagem. E quando nós olhamos o que esses pregadores eles ensinavam, a verdade sobre a natureza humana de Cristo era um ponto central no que Wagner e Jones pregavam. Portanto, irmãos, essa não é uma verdade que nós devemos deixar de lado. É uma verdade controversa? Sim. Por quê? Porque Satanás, ele conseguiu se infiltrar, infelizmente, no nosso meio. Mas essa é uma verdade muito preciosa. Quando nós olhamos o que Wagner e Jones pregavam, eles enfatizavam essa questão. Por exemplo, quando nós pegamos o livro Cristo e Sua Justiça, de Wagner, nós vemos que ali nos primeiros capítulos, Wagner, ele deixa bem claro e ele gasta um tempo descrevendo Jesus como Deus, mas também descrevendo Jesus como um homem. Este é um ponto central nessa verdade. A mesma coisa em Jones. Jones ele foi o maior expoente ao dizer sobre a natureza humana de Cristo como a nossa. Olha só um exemplo. No livro Estudo sobre Fé, nós encontramos Jones falando: o Senhor Jesus assumiu a mesma carne e sangue, a mesma natureza humana que temos, uma carne assim como a nossa carne do pecado. E por causa do pecado e pelo poder do Espírito de Deus, mediante a mente divina que estava nele, condenou o pecado na carne.
Nisso reside nossa libertação. Nisso reside nossa vitória. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós o Espírito novo. Nós vemos claramente aqui que Jones, ele enfatiza este ponto. E ele deixa muito claro tudo que nós falamos neste vídeo. Há muitos outros textos que ele deixa essa verdade ainda mais clara. Cristo, ele veio com a mesma carne que nós temos. Mas por causa da sua mente conectada ao céu, ele pôde vencer. E a nós é dada essa esperança de ter essa mesma mente. Juntamente com Jones, Wagner enfatizava essa questão. Olha o que Wagner diz. Uma das coisas mais animadoras da Bíblia é saber que Cristo tomou sobre si a natureza do homem. Saber que seus ancestrais, segundo a carne, eram pecadores. Quando lemos o registro da vida dos ancestrais de Cristo e vemos que eles tinham todas as fraquezas e paixões que possuímos, descobrimos que nenhuma pessoa tem qualquer direito de desculpar seus atos pecaminosos com base na hereditariedade. Se Cristo não tivesse se tornado semelhante a seus irmãos em todas as coisas, então sua vida sem pecado não nos ofereceria nenhum encorajamento. Cristo, ele foi feito assim como nós, como um homem, e por isso ele pode nos socorrer, e por isso ele é uma esperança para nós. Ellen White, ela endossava totalmente esta ideia. Na verdade, nós vamos ver que todos os pioneiros, eles seguiam numa mesma unanimidade nessa direção sobre a carne de Cristo. Para todos aqueles que querem aprofundar sobre este assunto, nós recomendamos este livro, O Verbo se fez carne. 100 anos de Cristologia Adventista do Sétimo Dia. Este livro é um livro quase que praticamente só de citações, tanto de Ellen White quanto de todos os pioneiros. E ele traça, através dessas citações, uma linha de 100 anos de Adventismo, de 1852 a 1952, sobre como os adventistas, os pioneiros, acreditavam. Tendo um material em mãos, não há como ir para outra direção. Se alguém afirma que Ellen White, em algum momento ela afirmou algo como que Cristo ele veio de uma natureza de Adão antes da queda, olha, isso é falta de informação, isso é falta de conhecimento de textos de Ellen White. Nós vamos citar aqui apenas alguns simples textos, mas aqui está cheio de textos que mostram a verdadeira posição de Ellen White. E é a mesma de Wagner Jones que nós acabamos de citar. É a mesma que a dos outros pioneiros. Isso veio a mudar no seio adventista muito depois. Inclusive o próprio livro ele vai mencionar sobre isso. Nós recomendamos este livro. Mas vamos ver brevemente o que Ellen White falava sobre a natureza humana de Cristo. Bem, se nós queremos entender alguma coisa sobre como Ellen White pensava sobre Jesus Cristo, é mais do que óbvio que nós devemos ir ao Desejado de Todas as Nações. E lá ela deixa claro, olha o que ela fala. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho do Eterno. Ellen White deixa muito claro, Cristo veio com a nossa natureza decaída, ou seja, uma natureza fraca, uma natureza que se inclina para o pecado. Olha este outro texto. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que um homem, pois neste caso teria caído sob as tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse
participante de nossa natureza. Não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era uma solene realidade esta, de que Cristo veio para ferir as batalhas como homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. Ellen White ela é muito clara ao dizer que Cristo ele veio como nós e por isso ele nos serve como exemplo. E por isso ele pode socorrer aqueles que são tentados. Se fosse algo diferente disso, Cristo ele não teria sido o verdadeiro remédio para a humanidade e nós continuaríamos com desculpa para sermos condenados pelo pecado. Olha só, mais um texto claro de Ellen White. E nós estamos selecionando alguns poucos aqui dentro da infinitude e imensidão de textos dela sobre este assunto, para deixar claro qual é a posição dela. São textos muito claros. Olha só mais este texto que ela enviou a Kellogg. Vindo como ele fez, como um homem, para enfrentar e ser submetido a todas as más tendências das quais o homem é herdeiro, ele tornou possível para si mesmo ser esbofeteado por agências humanas inspiradas por Satanás. Cristo ele foi submetido a todas as más tendências das quais nós herdamos. Assim como eu posso herdar a tendência de me irar contra alguém que vem falar de mim, assim também Cristo, ele foi submetido a isso. Porque como nós vimos, o apóstolo Paulo diz, ele foi feito da descendência de Davi segundo a carne. Que verdade tão clara, irmãos. Olha só, vamos ver um exemplo de como Cristo ele era tentado pela sua carne. Nós vemos este claro exemplo na tentação do deserto. Nós vemos este claro exemplo na tentação do Getsemane. Mas olha só um exemplo da vida diária. Por mais que tenha sido provado a ponto de falar apressadamente e com raiva, ele nunca pecou com os lábios. Com paciente calma, ele enfrentou os escárnios, as provocações e o ridículo de seus colegas de trabalho na bancada do carpinteiro. Em vez de retrucar com raiva, ele começava a cantar um dos seus belos salmos de Davi. E seus companheiros, antes de perceberem o que estava fazendo, uniam-se a ele no hino. Que transformação seria operada neste mundo se os homens e mulheres de hoje seguissem o exemplo de Cristo no uso das palavras? Olha só, Ellen White ela mostra que Cristo ele foi tentado a falar tanto apressadamente, ou poderíamos entender impulsivamente, com aqueles que ficavam zombando dele, como também foi tentado a falar com raiva com eles. Cristo ele foi tentado a fazer isso. Mas se ele tivesse cedido num ponto, ele não poderia ter sido nosso Salvador. Pela íntima comunicação que ele estava com o céu, ele não permitiu que essa tentação ela se apoderasse dele. Por isso ele não cedeu à tentação. Antes que isso viesse a acontecer, ele louvava a Deus com um hino. Aqui está um exemplo do que nós devemos fazer quando nós somos tentados a falar com raiva, quando nós somos tentados a fazer alguma coisa. Ele se conectava com o céu. E antes que aqueles que estavam ao seu redor percebessem aquilo, eles começavam a cantar junto com ele. Ou seja, antes deles perceberem que Cristo estava sendo tentado, eles louvavam com Cristo. Eles seguiam a atitude santa de Cristo. Irmãos, que maravilhosa verdade. Assim, Cristo, ele é um grande auxílio para aquele que está lutando com as tentações, para aquele que está lutando contra algum pecado.
Cristo é um auxílio, porque Ele sabe o que é padecer pela carne. Ele sabe o que é querer fazer algo contrário à vontade de Deus. Mas Ele sabe e Ele quer nos ajudar como vencer essas coisas. Irmãos, este é um tema extremamente importante na mensagem que nós devemos proclamar ao mundo. Este é um tema enfatizado na mensagem de 1888. Este é um tema que deve ser enfatizado por nós hoje. Este é um tema que ele nos dá esperança, esperança de vitória. É claro que todos aqueles que querem continuar com seus pecados, é claro que todos aqueles que não querem transformar a sua vida, é claro que eles não vão encontrar nesta mensagem um conforto, porque esta é uma mensagem de vitória sobre o pecado. E aqueles que querem continuar com o pecado, ou talvez que não creem que Cristo pode nos livrar dos pecados, eles não vão encontrar conforto nesta mensagem. Mas esta é a verdade bíblica. Esta é a mensagem que Cristo ele vem nos trazer. Foi para isso que Cristo foi enviado, para que a justiça da lei ela se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz Romanos 8, verso 4. Este é sim um ponto controverso. É um ponto controverso porque grande parte dos adventistas tem sido ludibriados com falsos pregadores e falsos pastores. Mas essa é a verdade adventista. Na igreja adventista foi feita uma cisão sobre este ponto. Isso é uma mensagem tão importante que isso foi um ponto pequeno mudado neste livro. O livro Questões sobre Doutrina, publicado em 1957. Um livro que foi amplamente divulgado no seio adventista. E este livro conduziu o pensamento, não este livro sozinho, mas ao mudar este ponto da terceira mensagem angélica, essa verdade tão essencial sobre a verdade de Cristo Jesus, foi o necessário para que hoje nós não tenhamos na boca da maioria dos pregadores adventistas o evangelho eterno, e sim o evangelho evangélico, ou seja, um evangelho falso. Simplesmente porque mudaram esse ponto da questão da natureza humana de Cristo. Nas consequências lógicas deste falso evangelho, nas consequências lógicas dessa falsa verdade sobre a natureza humana de Jesus Cristo, ela automaticamente interfere em Cristo como nosso sumo sacerdote, em Cristo como nosso substituto. Cristo ele veio como um real substituto, passando pelo que nós devemos passar e nos ensinando o que nós devemos fazer para vencer. Portanto, irmãos, não nos esqueçamos dessa mensagem. Não nos esqueçamos dessa verdade e não deixemos de proclamar essa verdade tão necessária, este ponto central da terceira mensagem angélica. Recomendamos aos irmãos que continuem os estudos sobre este tema e que todos possamos viver uma vida de vitória, seguindo o exemplo de Cristo, olhando para Ele e conseguindo extrair o exemplo da vida dele, como nós podemos vencer. Buscando a Deus, buscando a Ele como Ele buscava ao Pai. E assim, irmãos, a nossa vida será de vitória, pois esta é uma mensagem de esperança. Este é o mistério dos mistérios, mas o mistério que foi revelado, Cristo em vós. Assim como Cristo, há 2000 anos atrás, Ele se encarnou numa carne caída, na natureza caída, assim também Ele quer hoje encarnar, assim Ele quer hoje encarnar em cada um de nós, através do Espírito Santo, para que nós possamos levar uma vida como a que Ele viveu. Esperamos que os irmãos abracem essa verdade, vivam essa verdade e preguem essa verdade. E que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.